E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui e vamos continuar a nossa leitura do livro de Romanos, né? A gente parou no capítulo 5, no último, quem tá acompanhando, né? Quem não tá, só para saber, entendeu? Para entender aqui o andar da carruagem, tem que ver o outro vídeo, certo? Senão não vai entender. E para iniciar o capítulo 6 aqui de Romanos, vamos só dar uma recapitulada no finalzinho, tá? Para continuar a leitura de Romanos capítulo 5, né? Porque o versículo 1 de Romanos capítulo 6 diz o seguinte: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Por que Paulo está falando isso? Porque aqui no capítulo 5 ele finalizou falando sobre que o pecado entrou no mundo através de um homem, né? E que por meio de um único homem também o pecado seria tirado de todo mundo, né? E aí do versículo 19 do capítulo 5 ele vai dizer o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Em que sentido Paulo está falando aqui da ofensa abundar na questão da lei? Exatamente porque as pessoas pecavam e não tinha nada que as norteasse do que era pecado, do que era degradante ou não. Então a lei veio para o povo hebreu para diferenciar dos outros povos no sentido, ó, isso aqui é pecado, vocês serão exemplo para o mundo. Então não faça isso porque isso é pecado. E quando vocês não fizerem isso, sendo exemplo para o mundo, as outras pessoas também vão deixar de pecar. Basicamente a lei veio para o povo hebreu por conta disso. Mas aí depois a lei se torna outra coisa, né? A lei que eu digo, os mandamentos, e aí depois vem a lei mosaica que se torna outra coisa devido à transgressão da lei de Deus, né? Mas onde o pecado abundou, né? Ó, superabundou a graça, ou seja, mas a lei abunda o pecado, porém Cristo ele vem para cumprimento de toda a lei e para o quê? Para superabundar a graça dele, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí Paulo entra no capítulo 6 dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo está perguntando aqui, a gente agora vai continuar pecando, vai viver no pecado para a graça de Deus abundar mais? Essa é a lógica até do judaísmo que tem raiz ali em Zabatai e Zev, que eles acreditam que eles têm que o mundo tem que estar em caos para que o Messias venha, né? E eles acreditavam que se eles praticassem o caos, né, o Messias viria logo. Essa estratégia ela foi um pouco mudada ao longo dos anos, aonde o mundo é subvertido no caos através deles, tá? Eles controlando aí a mídia e tudo mais. Não quero entrar exatamente nesses assuntos, mas eles seguem essa lógica de que para o Messias vir, o mundo precisa estar em caos total. E é por isso que eles acreditam que acelerar o processo acelera também o processo da vinda do Messias. Só que o que é que Paulo está ensinando aqui? E o que é que Jesus ensina? Porque Jesus em Mateus, nos evangelhos, ele vai dizer o quê? Eu estava até comentando com o Ronaldo um outro assunto, mas eu citei essa passagem acerca de Jesus falando o quê? Quem é limpo, limpe-se mais, quem é sujo, suje-se mais. Cuidado para aquele que está em pé não caia. Então, a nós, servos de Cristo, é recomendado a limpeza. E não, vamos piorar mesmo, porque não. O mundo pode estar o caos, as coisas podem estar desandando, mas eu e você que tem conhecimento da palavra de Deus, a gente tem que buscar melhorar, certo? Porque é responsabilidade nossa, nossa alma. Mas vamos continuar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, isso no batismo em Cristo, como viveremos ainda nele? A gente não diz que está morto para o pecado, a gente não vive da prática do pecado, não é o fato de não errar, não é o fato de nunca pecar, né? Mas é a questão de não viver da prática do pecado e não ter prazer no pecado, certo? Porque o pessoal diz, quem diz que não peca, quem não erra? Todo mundo erra, até numa palavra, né? Numa expressão, em um momento de ira, na raiva, em um palavreado inadequado, isso é um erro. Só que a gente não tem prazer, não vive, né? No adultério, na fornicação, na mentira, no roubo, nas dissensões, nas fofocas, nas mentiras, na bebedice, na glutonaria, certo? Mas como humanos, obviamente, a gente não é perfeito, mas a gente não deve ter prazer no pecado.
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. No momento que eu era ignorante, eu não sabia da palavra de Deus, aquele velho homem, no momento que eu conheço a palavra de Deus, no momento que eu sei que adulterar é errado, que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, os pecados no gerais, a iniquidade, então eu ressuscito como novo homem, porque eu tenho consciência agora que eu não devo praticar essas coisas, certo? Sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências é o desejo da carne, certo? É os desejos. Um exemplo. Qual é o homem que não tem desejo de ter relação com várias mulheres, correto? Mas quando a gente nega esse desejo e não pratica, significa que a gente está mortificando nossa carne e vivendo o nosso espírito para Cristo. E isso é uma obra que, obviamente, estará como um memorial perante Deus. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Certo? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu vou usar minha boca para falar mal, para espraguejar, para desejar o mal. Não, eu uso a minha boca para falar o bem. Como aqui agora, falar da palavra dele, em vez de falar contra as pessoas, mal das pessoas, né? Não estou falando de julgamento, estou falando de mal, de querer o mal das pessoas. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecamos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele, e a quem obedeceis ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, se eu me apresento como servo da lei, eu sou servo do pecado e da morte. Por quê? Porque a lei, ela não te proíbe de pecar. Ela pune o seu pecado. Vocês entenderam agora? Porque o pecado na lei, ele só é pecado quando pego, quando notificado. Mas com a graça, hoje nós somos servos de Cristo. Somos servos da sua graça e da sua justiça através da obediência, como Paulo está dizendo aqui. Como, Gideão? Porque na lei, como Cristo vai dizer, na vossa lei, quando ele vai dizer lá para os fariseus, é dito, não adulterarás. Não é isso que está na lei? Aí Jesus vai completar dizendo o quê? Eu, porém, vos digo que aquele que tão somente olhar e cobiçar, atentar contra a mulher do próximo, já cometeu adultério com ela. Então você percebeu a diferença? A lei é a lei do pecado e da morte. Você peca, se você for notificado, você morre. Mas a lei de Cristo é a lei da obediência e da justiça. Você obedece, mesmo pecado morando muitas vezes em seu coração, mas você obedece, rejeita, nega aquele pecado e você é justificado por Cristo. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E isso Paulo está falando para quem obedeceu a lei mosaica de coração, porque a gente sabe que os fariseus não faziam de coração, né? Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade,
para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então vale a pena sim rejeitar todos esses prazeres e desejos. São prazeres, são desejos. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte, né? Não vamos ser hipócritas como algumas pregações, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Será, gente? Será que o mundo não tem nada para oferecer de bom? O mundo tem tudo de bom que nossa carne quer. Tudo. Mas o fim é o quê? Morte, perdição. Então é melhor hoje a gente rejeitar os prazeres do mundo, rejeitar todas essas delícias para ter a vida eterna em Cristo. E não só a vida eterna em Cristo, mas para ter uma vida de significado também aqui. Porque é diferente quando você se previne ou se inibe dessas práticas. Sua mente, seu conhecimento, sua saúde, tudo é melhorado. Vamos lá. Capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Ele está falando a quem? Aos que sabem a lei, ou seja, naquela época, aos judeus. Que a lei tem domínio sobre o homem. Eu já li esse capítulo, fiz um estudo sobre ele, no vídeo que eu falo sobre o porquê Jesus teve que morrer ou a importância do casamento. É alguma coisa do tipo. Eu falo sobre isso, tá? Mas vamos lá. A lei tem domínio sobre o homem por quanto tempo que vive, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ela viver. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, é lícito, é mister hoje, aquele que tem conhecimento de Cristo, diz ter conhecimento de Cristo, andar nas práticas da lei, deixar barba, tranças, tocar chofar, guardar dias. É lícito? Essa pessoa tem conhecimento da verdade de Cristo? Ou ela pisa no sacrifício de Cristo, rejeita? E para mim, muitos é consciente disso. Estão enganando você como cristão para você cair da fé em Cristo. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que é que Paulo quer dizer aqui? Porque o pecado tentava muito quem estava sob a lei. Porque ele sabia que no final do ano, após o sacrifício, ele estaria limpo. Certo? E agora com o sacrifício de Cristo é o único sacrifício para todo sempre. Se tão somente pecar conscientemente, sabendo que o sacrifício de Cristo é único, o sacrifício de mais nada vale. E na lei não, eles tinham essa brecha. Então eles viviam para o prazer do pecado porque sabia que haveria uma suposta justificativa anualmente. É profundo isso, né? Mas o problema é que não é falado da forma que Paulo está falando. E aí gera uma confusão. É por isso que eles alteravam a seu bel prazer. O cara que pecava muito, tinha lá um boi, ele estava de boa. O mais pobre ia sacrificar o quê? Ele vivia oprimido. Um libertino, outro oprimido. E não é isso que a lei de Cristo quer de nós. Ele quer de nós que a gente compreenda que o pecado ele é ruim, ele nos destrói. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria, ou seja, ele transgrediu para que a lei viesse.
A lei é uma forma de punição da transgressão. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo e justo é bom. Logo, tornou-se-me bom o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? É bem confuso essa parte, mas o que ele está dizendo aqui? A lei não é ruim por mostrar que eu estou pecando. Ela é boa exatamente por isso. Só que a lei não me mostra uma solução. A lei só me mata. Entendeu? A lei é boa porque ela mostra. Ó, a lei está dizendo o quê? Não adulterarás. Mas e aí, lei? Se eu adulterar, o que é que eu vou fazer? Já era. A lei é isso. A lei, ela mostra o pecado. Ela é boa porque mostra o pecado, mas ao mesmo tempo ela é pesada e maldita porque gera morte. Morte sem solução. Agora vem Cristo. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando da carne, dos desejos, tá? Acho então a lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para, capítulo 8, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui entra toda a parte que Jesus fala sobre a renovação da mente. Você está entendendo? A renovação da mente. Você passa a ter uma nova consciência sobre os prazeres do mundo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, que era o perdão, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, aquele que conhece Cristo, tendo conhecimento da lei, o que é que ele vai fazer agora? Quem adulterava, não adulteres mais. Quem roubava, não roubes mais. Quem pecava, não peques mais. Vocês entenderam agora? Não é que já era. Na ignorância da sua mente, você adulterava, você pecava. Quando você passa a conhecer a Cristo, agora a lei ela tem um real sentido. Porque na lei era esperado a punição do pecado na carne. Mas com Cristo há a consciência renovada de você não cometer mais. É por isso que com a consciência renovada, se você vive na prática do pecado, é impossível que sua consciência seja renovada novamente. Vocês entenderam agora qual é a questão? Vamos lá. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você vê, ó, é uma inclinação, é uma pessoa que vai teimar a ficar na prática da carne. É inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivifica os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porquanto não recebeste o espírito de escravidão, para uma outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, se eu tenho uma mente renovada, tenho um corpo, tenho o Espírito de Cristo e do Pai habitando em mim, eu já não vivo na prática do pecado da carne, querendo agradar os meus desejos. E os meus desejos carnais é pornografia, adultério, fornicação, roubo, mentiras, ilações, né, contendas, brigas, dissensões, todas essas coisas. Mas se estamos no Espírito de Cristo renovado, iremos buscar os dons espirituais, que a gente vai chegar lá futuramente. A gente vai frutificar para o Espírito. Mansidão, longanimidade, benignidade, né, temperança, amor, tudo isso. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Ou seja, aguenta, rapaz, a sua carne, esse desejo pecaminoso. Porque a glória que está reservada para a gente que perseverar nesse mundo é inimaginável. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo, né? Que é quando Cristo vir em glória e nos ressuscitar e também transformar os corpos dos que estiverem vivos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Aqui ele está falando da fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas que se esperam. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Note que Deus predestinou quem ele antes conheceu. Ele sabe quem é a pessoa, ele sabe o caminho que ela quer trilhar. Não predestinou para depois conhecer, conheceu antes. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Já no futuro, já glorificado. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 9. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, está falando dos judeus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e as alianças e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha aí, dá maior valor a judeu, né? Mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, e não somente esta, mas também a Rebeca, quanto concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Aqui entra a predestinação, a determinação de Deus, nestes homens em específico. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu. Cadê a predestinação aqui? Em pessoas chaves, você vai ver o próprio Deus chamando, determinando. Mas quando vai se tratar de toda a humanidade, ele vai chamar de todos os povos. E você vê que não é determinado, porque Deus só vai falar dos gentios quando o povo de Israel se corrompe, se desvia. E aí ele vai dizer através de Oséias, é a citação mais clara que Paulo faz, né? Como também dizem Oséias: chamarei o meu povo aos que não eram meu povo, chamarei, futuro, e amada a que não era amada, e sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Foi determinação eterna isso aqui? Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Não tem gente determinada, então Deus tem que abreviar alguns planos para que ainda sobreviva pessoas para cumprir as promessas, né? Então você vê que é bem assim como esse pessoal diz.
Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas ó, se foi algo predeterminado por Deus, porque os gentios tiveram que buscar. Eles não precisariam buscar, né? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião a pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Ou seja, nós como gentios cremos, fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo e nos tornamos juntamente com a casa de Israel. E aqueles que foram supostamente predestinados erraram? Não, porque eles tinham a escolha, como foi dito: escolha, pois, a bênção para que te vá bens. E eles não escolheram a bênção. E fica aí o recado para vocês. Há tempo hábil para aceitar Cristo, escolher andar em seus caminhos e aceitar Ele como Salvador. Tempo muito hábil ainda. E é por isso que ainda eu estou falando, Deus permite que a gente fala e pregue a sua palavra. Então, há uma oportunidade para todos. Mas não recaia no caminho. Não caia nessas ideias judaizantes. Não vá para essas práticas, porque você nega o sacrifício suficiente de Cristo, que foi um por todos. Ande em retidão, em santidade, buscando fazer o bem, buscando ajudar seu próximo, buscando a se desviar da corrupção do mundo, das prostituições, das bebedices, das glutonarias, das feitiçarias, da maledicência. Se livre disso. E com certeza você estará no caminho da verdade, no caminho de Cristo. Aqui eu prego Cristo para vocês, Jesus. Não prego placa, não prego religião. Não acho errado você ir. Mas tome cuidado para onde você vai. Porque você pode se tornar um bitolado. Aonde você ir, leve a palavra com você. E você vai saber se aquele local é bom ou não. Certo? Então é isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Terminei no capítulo 9. A gente vai continuar no capítulo 10. Certo? E é até que capítulo... 16, eu não sei, acho que não vai dar para terminar para ler no próximo vídeo 6 capítulos. Talvez sim, talvez não. Mas vamos continuar no capítulo 10 aqui de Romanos, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Vou deixar algumas informações no link fixado e no comentário, link fixado e na descrição do vídeo. Tem um link lá para o nosso canal do Telegram também, que pode trocar uma ideia por lá. E tem um canal que é onde eu posto outras informações que não estão aqui no canal, né? Ou coisas mais rápidas assim no dia a dia. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo.